Oi, vamos para a segunda aula sobre TCC, né? Eu disse que eu iria falar antes sobre a questão da neurolinguística, né? Que seria sobre as formas de aprendizado, mas eu vou dar sequência à questão do TCC, que é como nós montamos um TCC, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter ciência de que vocês têm que saber é que um trabalho de conclusão de curso, assim como um projeto para uma dissertação de mestrado, ou um projeto para uma tese de doutorado, ou mesmo depois o próprio TCC, a própria dissertação ou a própria tese, ela tem que ter uma base científica. Então, mesmo que nós escolhamos algum dos métodos anteriores que eu disse para vocês, um método em que nós vamos nos apoiar em bibliografia, ou um método que nós vamos nos apoiar em pesquisas, em surveys, né, como se costuma dizer do ponto de vista da academia, seja ele qualitativo, seja ele quantitativo, tudo isso tem uma base científica por trás. Atrás desses métodos tem vários autores que colocam algumas regras, né? Inclusive, o próprio trabalho científico tem a regra, né? Tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que frequentemente está aí mudando a forma de escrever, o espaçamento, se por acaso é Time New Roman 12, se é Arial, se é o espaçamento de um e-mail, se o espaçamento é duplo, como você escreve as notas de rodapé, qual é o tamanho da fonte da nota de rodapé, como você vai fazer uma citação direta, uma citação indireta. Então, todos esses pormenores nós depois vamos discutir. Mas também as universidades, né, montam algumas estruturas que geralmente, se for, por exemplo, para você fazer um projeto, para apresentar para uma faculdade, para você fazer prestar, né, um processo seletivo para mestrado ou para doutorado, você vai ver na universidade quais são as regras que eles estão pedindo e vai tentar, né, buscar qual é a melhor forma de escrever esse trabalho. Geralmente, a base dos trabalhos, né, já que nós estamos aqui falando em projetos ainda e não num trabalho de conclusão de curso pronto, ainda porque na aula anterior nós falamos sobre tema, vocês ainda estão pensando no tema, vocês estão discutindo sobre o tema que vocês querem pesquisar, sobre o tema que vocês querem aprofundar, vocês não tiveram talvez tempo ainda, né, de pensar nos pormenores e depois de começar os recortes, porque geralmente a gente, quando pensa num TCC, né, nós pensamos, ou TCC, ou numa dissertação, ou numa tese, nós pensamos em colocar o mundo, né, dentro daquelas quantidades de páginas que nós temos que escrever. E depois a gente percebe que falta tempo e falta principalmente um aprofundamento daquilo que nós precisamos nos expressar naquele trabalho. Então não adianta nós queremos, por exemplo, falar do problema da educação no Brasil, né? Problema da educação no Brasil desde quando? Desde 1500, quando os jesuítas começaram. Nós vamos falar sobre a questão de como começou-se a educar e depois as reformas que houveram na educação até os dias atuais. Impossível dentro de um TCC que pode corresponder a mais ou menos 50 páginas. Então, nós temos sempre que fazer recortes. Eu quero falar realmente sobre a questão da educação, ou vamos supor, a influência que as religiões ainda têm dentro da educação. Também um leque, né, de informações aí que a gente pode pensar a respeito. Tanto que ainda existe esse debate, por exemplo, se o ensino religioso deve ou não deve ser ensinado na escola, apesar do Estado ser laico, né? E se
o ensino religioso fosse ensinado na escola, qual religião, né? Porque mundialmente nós temos diversas religiões. Aqui no Brasil e em algumas partes do mundo, o cristianismo é uma das religiões, né, religiões mais adotadas, mas nós também temos outras partes do mundo em que, por exemplo, o budismo é muito mais conhecido do que o próprio cristianismo. Então, tudo depende do país, da região em que nós estamos dentro desse mundo globalizado. Então, depois que eu escolhi o tema, eu começo a fazer o recorte, que foi o que eu falei para vocês na aula anterior, e aí eu preciso justificar por que eu escolhi esse tema. Porque não é simplesmente assim, eu escolhi falar, por exemplo, do ensino da matemática na educação infantil. Legal, poxa, que tema ótimo. Mas eu, por exemplo, né, não vai ser o caso da maioria, mas vamos colocar que seja uma região em que esse assunto foi tão debatido, tão discutido, e já foram feitos tantos fóruns de matemática, por exemplo, né, tantos concursos, que a maioria das escolas daquele município superaram a questão do ensino da matemática. Então, talvez para aquela região esse tema não seja necessário naquele momento. Então, qual a necessidade que tem o meu projeto para aquela comunidade em que eu estou inserida, se por acaso for algo regionalizado? Se for algo, vamos colocar, municipalizado ou algo referente ao estado, porque nós temos um país de dimensão continental em que cada região possui até linguagens diferentes, né? Formas diferentes de falar a mesma palavra. Vamos colocar a própria mandioca, né? Em alguns lugares nós conhecemos por mandioca, em outros lugares macaxeira. Então, a forma, né, de nos comunicarmos, o português, né, ele tem sinônimos amplos no país inteiro. Então, consegui discutir meu tema, consegui verificar que realmente o meu assunto vai ser no ensino fundamental, e no ensino fundamental eu vou pegar os 2 primeiros anos do ensino fundamental, ou eu vou pegar o ensino fundamental 2, os 2 últimos anos, ou eu vou pegar o ensino médio, ou eu vou pensar, por exemplo, qual o resultado do ensino médio para o mercado de trabalho no Brasil. O que a educação está proporcionando, né, para que essas pessoas que saiam do ensino médio possam fazer com o diploma de ensino médio. Principalmente, vamos supor que vocês pretendam depois adentrarem numa escola, né, em que os cursos técnicos sejam também incluídos na formação do aluno de ensino médio, como é o caso das ETECs, né? Então, o que realmente eu quero, dentro do que eu quero, qual é esse meu recorte, e aí eu vou justificar. Então, eu vou falar ali, né, no meu projeto, que a minha escolha se deu por conta disso, vou deixar muito bem estruturado, vou citar a falta de trabalhos, né, na área, ou se existe trabalhos, a falta de aplicabilidade desses trabalhos na região ou no estado ou na secretaria de ensino ao qual eu pertenço, né? Isso falando em educação. Se a gente for ampliar isso para outras áreas do conhecimento, sempre, vamos supor, no meu caso como socióloga, o que falta para entender um processo eleitoral, o que falta para entender um processo político, como que se dá as formas de governo, o porquê que a gente diz que um presidente da república tem o poder, se na realidade ele tem o governo, e que poder e governo são coisas diferentes, e por que se chama isso. Então,
São vários assuntos aí que nós teríamos de abarcar se nós formos pensar na questão do direito, se nós formos pensar na questão das ciências, né, biológicas, sempre nós teremos o macro e depois o micro. E nós vamos começar sempre do micro, objetivando que a gente, 1 hora com diversos trabalhos juntos, nós consigamos, né, haja vista que nós temos diversas disciplinas que os alunos vão aprendendo ao longo dos anos, conseguir esse macro, né, para que as pessoas tenham pelo menos um pouco de conhecimento de cada coisa, porque é necessário nós falarmos bem a nossa língua, né, a língua portuguesa, é necessário nós sabermos fazer um cálculo, é necessário nós entendermos parte da biologia até para o nosso dia a dia, né, para nós sabermos como nós podemos ter uma alimentação e uma vida saudável, como é o funcionamento do nosso organismo e do nosso corpo. É necessário nós nos expressarmos, né? E a arte faz isso com a gente, então a educação artística é muito interessante, a musicalidade, apesar de muitas escolas não terem. Então, todos esses componentes que estão no nosso dia a dia, eles deveriam fazer parte do nosso ensino, né, como um todo. Infelizmente, o Brasil ainda está pouco desenvolvido na área da educação, como nós bem sabemos. Seria necessário que isso tudo fosse ampliado, mas infelizmente nós às vezes até pensamos em um retrocesso. Por exemplo, a questão que todo mundo debate, que é a questão das línguas, né? Nós aprendermos línguas estrangeiras, elas deveriam ser ensinadas já nos primeiros anos da educação. Aqui no Brasil ainda está se discutindo de nós reforçarmos muito mais o português e a matemática do que inserirmos a questão da língua estrangeira. E muitas vezes a criança tem a capacidade de entender as duas línguas. O problema é que o pai, a mãe dessa criança não teve essa oportunidade. Então depois, quando ele vai chegar em casa para poder ter essa troca, ele não vai conseguir, porque realmente nós estamos com uma defasagem educacional que nós precisamos suprir ao longo do tempo. Então, eu fiz todo esse discurso como se fosse minha justificativa. Então, eu estou justificando o motivo pelo qual eu escolhi o meu tema. E muitas vezes eu posso colocar a introdução e justificativa no mesmo espaço, tá? Ou eu posso colocar a introdução e depois justificar. Fiz isso, depois eu tenho que explicar qual o meu objetivo com esse trabalho. O que eu quero? O que eu quero? Qual a minha pretensão? Então, qual é o meu objetivo geral? Eu pretendo mostrar que na região em que eu moro, o número de crianças que conseguem desenvolver-se, né, e ter boas notas no ensino da matemática ou na leitura, ela está abaixo de outras regiões e por isso seria necessário que fossem implantadas novas políticas educacionais, aulas de reforço ou jogos didáticos ou alguns trabalhos de forma mais lúdica para a criança crie esse aprendizado. Então eu vou lá e vou escrever meu objetivo geral é tentar dentro da escola, dentro do município, dentro do distrito educacional que eu estou sendo inserida, seria interessante pensar, né, junto à diretoria de ensino, uma forma para que as crianças possam ter uma desenvoltura, um melhor aprendizado na matemática, nas línguas portuguesas, nas ciências, que seria necessário realmente, dado o problema que elas têm de alimentação, começar a tratar dessa questão de ter um espaço, nem que seja 20 a 30 minutos a mais de aula, se for possível, e aí ver a viabilidade disso, de fazer uma horta comunitária, de como fazer essa horta comunitária, se é possível fazer com que os pais façam essa horta comunitária junto com as crianças, né? Principalmente para quem está nas periferias,
alguns anos atrás, ainda mais do que hoje, muitos pais, por exemplo, pegavam os finais de semana para pintar a escola. Isso estou falando para vocês durante a ditadura militar, que foi o momento que eu estudei. Os militares não davam tinta para a escola, eram os pais que compravam. Bem como para alimentação, por exemplo, só ia o macarrão. Não ia a massa de tomate, não ia a salsicha, não ia um tempero, e os pais também davam um jeito de complementar isso. Não dava-se o achocolatado, vinha só o leite branco, porque faltava o achocolatado principalmente nas periferias, né? E vocês não vão lembrar com certeza, mas nós tínhamos até um caminhão que vinha comumente nas periferias, chamado Cobal, que era para que essas pessoas que moravam na periferia tivessem chance de comprar alguns alimentos que não eram vendidos em alguns bairros, em algumas regiões da cidade. Isso eu estou falando aqui do estado de São Paulo, e vocês imaginam como era em outras regiões ainda mais pobres. Então, eu escrevi a minha introdução, eu escrevi a minha justificativa, eu escrevi o meu objetivo geral e quais são os meus objetivos específicos. Aí dentro da escola ou dentro das escolas, do bairro tal, foi identificado que, então vocês vão explicar o motivo, né, que levou vocês a escolherem esse tema, que vocês já foram fazer uma pequena pesquisa e aí vocês vão justificar. E depois vocês vão colocar a metodologia, que é aquilo que nós já começamos a falar na outra aula. Como que vai ser o meu método? Eu vou pegar bibliografias que já tocam a respeito. Por exemplo, se eu for falar a respeito de brincadeiras, né? Jogos e brincadeiras, eu vou determinar o que é jogo, o que é brincadeira. Mas eu não quero trabalhar, por exemplo, com brincadeiras que se faziam no passado, que é um assunto que vem sendo abordado constantemente. Eu quero falar sobre brincadeiras usando materiais recicláveis para a criança começar a criar consciência de como é danoso determinados objetos jogados no meio ambiente, né? De quanto tempo demora uma garrafa descartável para que ela seja absorvida pelo ambiente, quantos anos, e fazendo com que esse mundo dessa criança se amplie. Essa é uma forma, né, de ampliação através de um trabalho, né, mesmo que seja um trabalho simples de conscientização. E essa criança vai falar desse trabalho em casa, e muitas vezes isso cria uma consciência coletiva. É lógico que vocês também terão um desafio na hora de implementar esse TCC de vocês, os pais falando, mas que professor chato, né? Hoje eu vou ter que sair de casa para poder ficar procurando objetos que esse professor acha que a gente não faz nada, e que os pais, né, falando, e que eu chego em casa à noite ainda e eu ainda tenho que procurar objetos. Então, muitas vezes o professor já faz um planejamento no início do ano, e aí é normal aquele pedido da caixa de sapato, da revista, de uma PET, se a escola tiver condições ou não. Há algum tempo atrás era até possível os professores saírem, né, com a autorização dos pais no bairro e pegar esses objetos, né, na rua e levar para a escola, e depois criar na escola alguma coisa que sirva nesses objetos. E também era comum pegar esse tipo de objeto para criar até presente, né, para ser dado nas datas comemorativas, que hoje também tem que ser repensada, que é o Dia das Mães e o Dia dos Pais, haja vista a complexibilidade da sociedade em que nós vivemos hoje. Então, depois de pensar o tema, eu vou procurar. A gente fala que, para mim, né, um dos melhores autores que fala da questão das regras, né, da ABNT, que é o Antônio Severino. Vou lá no Severino, vou ver como é que tá as regras
de como proceder. Aí eu vou, dentro do meu tema, poxa, qual o autor que fala a respeito do meu tema? Qual deles? Vou fazer uma pesquisa. Qual deles é considerado realmente aquele que tem mais viabilidade e é viável para o país que eu tô? Porque às vezes eu pego um autor, né, e a gente trabalha com muitos autores de outros países, que aquilo que ele pensa para ser proposto em algum país da Europa não é possível fazer aqui no Brasil por vários motivos. Então eu vou pegar algum autor, algum pedagogo, alguém, né, que já fez um doutorado em educação e que já pensou essa questão que nós estamos começando em como nós fazermos. Só que aí nós vamos pegar essa tese, que talvez tenha virado livro ou não, e nós vamos nos debruçar, ler, e talvez a gente encontre ali algum elemento que aquele autor não pensou, mas que faz parte da minha realidade, e aí eu vou complementar, eu vou falar, olha, por eles estar, vamos supor, nessa região, na região sudeste, e eu estou na região nordeste, ou por ele estar na região nordeste, eu estou na região sudeste, fazer isso diferente daquilo que ele propôs é necessário. E por último, eu vou fazer um cronograma de quanto tempo eu tenho para poder fazer esse trabalho de conclusão de curso. Porque vocês têm as aulas para vocês fazerem, vocês têm as disciplinas, vocês têm textos para lerem, vocês têm trabalho para desenvolverem, vocês têm provas bimestrais, semestrais, anuais, tem DP, se por acaso pega, tem exame. E, fora isso, tem projetos, né, que podem ser feitos, tem estágio, e aí eu preciso também fazer o trabalho de conclusão de curso. Então, quanto mais a gente deixa isso para o final do curso, mais complicado fica. Porque não adianta simplesmente eu pensar, ah, não, então eu vou pensar que eu vou fazer sobre jogos e brincadeiras, eu vou falar sobre a questão da sustentabilidade, eu vou falar sobre usar, né, produtos descartáveis, reaproveitação, reutilização desses produtos descartáveis, mas eu não li nenhum autor falando sobre isso. Eu não sei a durabilidade desses produtos, né, quando jogados na natureza. Como que eu vou explicar isso no meu trabalho de conclusão de curso se eu não li um autor que fala sobre isso? Como que eu posso falar do impacto desses produtos na natureza se eu não li? E isso é um embasamento científico. Não se esqueçam de que um trabalho de conclusão de curso é o primeiro trabalho científico que vocês estão fazendo. Vocês estão numa faculdade, numa universidade fazendo ciência. E fazer ciência é sempre trabalhar com dados concretos, objetivos, palpáveis e que nós consigamos provar. Não adianta nada eu falar assim, eu vou pegar vamos trabalhar com PET. O PET se dilui na natureza em 3 meses. Não, não é verdade, né? Então, de onde vem essa informação? Quem foi que disse isso? Eu tenho que saber qual a fonte diz, quem está dizendo, quanto tempo realmente existe, né, no processo de degradação do ambiente e como que eu posso explicar isso para a criança. Então, dentro dessa grade agora, que seria essa segunda pauta, né, do trabalho de conclusão de curso, ou seja, do projeto, eu vou pensar realmente na introdução, no porquê que eu vou fazer aquilo, em como eu vou fazer e já vou procurar os autores que eu vou utilizar. Não se esqueçam, pode, no meio do caminho, algo que a gente está planejando não dá muito certo, ou o professor que vocês escolheram para ser o orientador do TCC de vocês ter uma ideia diferente ou ter lido algo que vocês ainda não leram e vir com uma proposta diferente ou dizer, olha, esse trabalho já foi feito e já foi mostrado que não deu certo, mas como é o teu primeiro trabalho científico, você não teve acesso, né,
ao trabalho anterior que foi feito sobre o mesmo projeto que você está fazendo. Então, isso pode ocorrer, então, por isso que o quanto antes vocês começarem a pensar nisso, né, e de repente até no momento que vocês estiverem fazendo o estágio de vocês na escola em que vocês escolherem, né, para fazer o estágio, vocês podem começar a sondar, pesquisar e aí realmente ter certeza, né, do que o objeto de vocês de pesquisa ele é coerente e ele é possível de depois se transformar no trabalho de conclusão de curso. E por último, nós fazemos um pequeno resumo, que é o que a gente primeiro escreve, mas é o que primeiro a gente lê quando a gente apresenta o trabalho, mas é o que a gente escreve por último. Por quê? Porque esse resumo ele vai descrever tudo aquilo que nós fizemos no trabalho inteiro. E depois nós também vamos fazer a conclusão, né, desse trabalho, nem é conclusão, são considerações finais. Aí nós vamos dizer que tudo aquilo que a gente fez, né, na introdução, nos capítulos que a gente foi subdividindo, e aí depois a gente fala desses capítulos, já que por enquanto nós só estamos falando em projeto, depois nós vamos fazer sobre como será o TCC mesmo, né? Descobrir o assunto, escolhi o método, escolhi os autores, então como que vai ser desenvolvido os capítulos, qual seria a melhor ordem, é a ordem cronológica, é ordem de importância, é comparação de autores. Então, pensar que de repente um autor, mesmo tendo escrito isso alguns anos atrás, por ele estar num momento diferente ou mais desenvolvido em algum país, ele tem um encaixe melhor do que algo que foi escrito agora. Até porque a questão da globalização e de nós termos acesso a escritos, né, de outros países ainda é recente. Então, sempre nós temos coisa nova, sempre nós temos autores novos para nós lermos, para nós nos interarmos e para vir, né, contribuir